e do escândalo de corrupção dentro do Ministério da Educação. Luciana, bom dia. Um empresário diz ter pago R$17 mil ao genro de um dos pastores. É isso mesmo, Lívia. Bom dia para você, bom dia a todos. E essa investigação está apenas começando. Há muito documento que está sendo analisado pela Polícia Federal, uma vasta documentação, inclusive, da Controladoria Geral da União, e também há horas de gravações, interceptações autorizadas pela Justiça. Segundo a Folha de São Paulo, Wesley Costa de Jesus, que é genro do pastor Gilmar Santos, teria recebido os R$17 mil para intermediar essa presença do ministro num evento. Vale a gente lembrar que Gilmar Santos e Arilton Moura são aqueles pastores acusados de supostamente aí terem cobrado propina, terem atuado para liberação indevida de recursos do Ministério da Educação. Teria uma ligação direta, tanto com o ex-ministro Milton Ribeiro, como acesso também lá ao Palácio do Planalto. Ontem, a gente mostrou aqui na Jovem Pan que o genro do pastor Arilton Moura também teria recebido algo em torno, uma transferência aí de cerca de R$30 mil. E a filha do pastor teria feito um repasse, uma transferência também de 60 mil para a mulher do Milton Ribeiro, do ex-ministro da Educação. Oficialmente, esse último repasse de recursos, esses 60 mil seriam utilizados para pagamento de um carro. Era uma operação de compra e venda de um veículo. Tudo isso está sendo analisado pela Polícia Federal. O pastor Arilton Moura, inclusive, foi alvo de uma interceptação telefônica no dia da prisão, na última quarta-feira, em que ele ligou para os advogados dizendo que corria o risco de derrubar todo mundo se a família, se a mulher dele fosse envolvida aí nessa irregularidade, nesse caso envolvendo cobrança de propina dentro do Ministério da Educação. O governo se defende, diz que, na verdade, o ex-ministro Milton Ribeiro já havia alertado que havia aí dúvidas, já havia algum tipo de problema dentro do Ministério, até por conta disso já teria pedido investigações à Controladoria Geral da União. Agora, a Polícia Federal também tem áudios, tem uma gravação de Milton Ribeiro com a filha, mostrando que eles conversaram, que ele supostamente teve uma informação privilegiada por parte do presidente da República, que teria sinalizado que havia possibilidade de busca e apreensão e a dúvida nesse momento, Lívia, é se houve vazamento da operação da Polícia Federal, da operação de prisão da última semana. Inclusive, o juiz responsável pelo caso pediu ao Supremo Tribunal Federal que analisasse essa possibilidade, inclusive porque Milton Ribeiro, segundo os próprios investigadores da Polícia Federal, o delegado responsável pela investigação, teria tido um tratamento diferenciado no momento da prisão. Um dos grandes problemas é que a determinação era que ele viesse aqui para Brasília para participar da audiência de custódia, mas ele acabou ficando lá em São Paulo durante até conseguir um habeas corpus. Tudo isso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem duas reclamações. Uma do próprio juiz que determinou a operação, que quer saber se houve interferência ilegal do presidente Jair Bolsonaro. A oposição no Senado Federal, a Rede Sustentabilidade, também encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal que analise essa suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro em ações da Polícia Federal. O que deve acontecer a partir de agora? A ministra Carmen Lúcia é a relatora de ações envolvendo aí, ações mais antigas, envolvendo os supostos problemas no Ministério da Educação. A expectativa é de que ela peça um parecer à Procuradoria-Geral da República para saber se deve dar andamento ou não às investigações aqui em Brasília. Luciana Verdolim trazendo novos desdobramentos do caso Milton Ribeiro e das suspeitas de corrupção no MEC. Obrigada, Luciana. Até já. Roberto Mota, como é que você analisa esse caso? Nós tivemos a prisão, ele já foi solto. Você acredita que é preciso haver uma separação dos pastores, do ex-ministro? Se houvesse aí algo muito mais negativo, eles ficariam presos? Justificaria toda essa ação? Como é que você avalia tudo isso, Mota, no ano eleitoral? A gente sabe que esse escândalo pode também desdobrar outras questões lá no Ministério da Educação, Mota. Marcelo, tudo deve ser apurado e se algum crime foi cometido, os criminosos devem pagar por ele.
Mas esse caso é uma situação complicada por duas razões que é importante lembrar aqui. Primeiro, é que nós estamos vivendo no Brasil um ativismo judicial sem controle, sempre enviesado para a esquerda. Esse ativismo judicial tomou conta do país. É um ativismo que cria crimes que não existem na lei, que nega aos advogados acesso aos autos e que diz que a mesma pessoa pode ser vítima, acusador e juiz, rompendo completamente a ordem constitucional. O outro fator complicador deste caso é a tentativa desesperada de políticos da oposição de atacar o presidente a qualquer custo. Foi exatamente a mistura desses dois fatores, o ativismo judicial sem controle e o desespero da oposição, que permitiram que acontecesse no Brasil um fato inédito, a descondenação de um réu que tinha sido condenado em todas as instâncias da justiça para que ele disputasse a presidência da República. Diante desse fato gravíssimo, que foi um verdadeiro tapa na cara da nação, é legítimo que a gente olhe para esse caso dos pastores com extremo ceticismo e prudência. Veja, o escândalo em torno de um pagamento de R$17 mil, que ainda precisa ser esclarecido, claro. Enquanto um único réu do escândalo do Petrolão, um ex-diretor da Petrobras na era PT, só ele devolveu quase R$1 bilhão recebidos em propina. Nunca podemos esquecer que todo criminoso tem que pagar os seus crimes. Essa é a nossa posição. Agora, a posição do outro lado, a posição de gente que apoia para presidente um ex-réu condenado e depois descondenado, não é essa. Então, vamos devagar com esse caso. Agora, Mota, é bom a gente deixar bem esclarecido para a nossa audiência que esse caso começou a ser julgado na Justiça Federal de Brasília e só foi parar no STF diante das suspeitas de vazamento das investigações e de interferência do presidente Jair Bolsonaro. Como o presidente tem foro privilegiado, o caso foi levado ao STF. E agora o STF vai definir se vai dar continuidade a esse julgamento ou parte dele que envolve o presidente ou ele na totalidade, ou se todo o caso ou parte dele vai ser levado, encaminhado de volta à Justiça Federal. Quais são suas expectativas em relação a isso? A minha expectativa é de que nós continuemos a viver nesta confusão jurídica provocada pelo ativismo judicial. Pelo que eu entendi do que já foi levantado até agora, a única coisa que existe é uma conversa gravada do ministro em que ele diz à filha que o presidente teria dito a ele que teria tido um pressentimento de que o caso ia ser usado contra o presidente. Bom, ninguém sabe se isso foi dito mesmo, porque não existe gravação do presidente, é apenas uma afirmação do ministro numa conversa com a filha, e mesmo que o presidente tivesse dito isso, eu já disse aqui em outra oportunidade, esse pressentimento todos nós tínhamos. Na verdade, era uma certeza de que esse caso ia ser usado politicamente. Então, eu, de novo, como leigo, usando meu raciocínio e meu bom senso, não vejo de forma nenhuma que isso fosse razão suficiente para que isso fosse ao STF. Mas, como eu disse, né, o que a gente tem visto no Brasil na área jurídica nos últimos 2 anos são coisas que nem alguns dos melhores juristas no Brasil conseguem explicar. E aí tem uma coisa muito ruim, Lívia, quando essas coisas acontecem dessa forma inexplicável, quebra-se a confiança que o cidadão comum tem numa instituição que deveria estar acima de qualquer suspeita, que é a justiça. E aí a gente não sabe mais o que vai esperar.